Veja se isso dá jeito em sua vida. Essa foi a frase que minha irmã trouxe para mim quando me via em casa muito atribulado, revoltado, ateu, materialista sem material. E ela ganhou o Novo Testamento dos Gideões Internacionais na faculdade. Ela era secretária e recebeu aquele Novo Testamento e levou para casa e me entregou o Novo Testamento. E, por incrível que pareça, eu comecei a ler o Novo Testamento. E eu tinha o costume de ler qualquer livro que eu pegasse, ou revista, da primeira à última página. Assim também eu fiz com o Novo Testamento. Comecei a ler da primeira página. Na primeira página do Novo Testamento tinha a genealogia de Jesus. E eu comecei a ler a genealogia de Jesus. E do versículo 1 até o versículo 17 fala da genealogia. E quando chegou no versículo 15, mais ou menos, eu queria abandonar a leitura daquela Bíblia. Só que eu continuei lendo mais um pouco. E cheguei no versículo 18, que falava sobre Maria, José e Jesus. Eu digo, essa história eu já ouvi falar. E me empolguei, comecei a ler. E no versículo 18, eu comecei a ler sobre a vida de Jesus. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu nunca tinha lido a Bíblia antes. E uma coisa interessante que me chamava a atenção é que eu comecei a ter o discernimento e a interpretação das parábolas de Jesus antes mesmo do fim. Eu começava a ler, por exemplo, a parábola da dracma perdida, e eu dizia, essa mulher no fim vai achar essa dracma e vai fazer uma festa com as amigas. E acontecia aquilo. E esse filho pródigo, ele depois vai voltar para o pai dele, e o pai vai receber ele. E acontecia aquilo. E depois, na época eu não entendia. Eu digo, mas por que eu sei o fim das coisas, dessas histórias? Depois eu vim entender que a Bíblia é o único livro em que, quando você está lendo, o autor dela está com você, que é o Espírito Santo. E eu comecei a entender a palavra de Deus. Minha conversão se deu depois que eu li a Bíblia em 15 dias. Eu estava num período de prova na faculdade, muitas provas, muita tensão, mas toda hora que eu cansava de estudar minha matéria secular, eu li a Bíblia. E com 15 dias eu consegui ler todo o Novo Testamento de capa a capa. Fui convidado para uma missa de 30º dia de uma senhora, dona Ana, vizinha lá de casa. E fui para a missa, e quando eu cheguei na missa, a metade da missa eu já estava com vontade de sair, porque eu sabia de toda a liturgia da missa, porque como eu fui vocacionado na Igreja Católica, eu sabia de tudo que acontecia na missa. Então eu já sabia toda a sequência, eu disse até para o neto da senhora que foi comigo, eu digo, vai acontecer isso, 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 porque eu sabia toda a liturgia. E na metade da missa eu saí. Eu saí e meu destino da minha casa é no sentido direito daquela igreja católica e eu saí no sentido esquerdo. Não sei porquê, eu e o neto dessa senhora fomos. E chegamos numa igreja e naquela igreja estavam os jovens ensaiando. E eu entrei naquela igreja e naquele momento, aqueles jovens começaram a me evangelizar, falar do amor de Deus. E tudo que eles falavam eu já tinha lido, porque eu passei 15 dias lendo a Bíblia. E eu sabia de todas as coisas que eles estavam falando. E no fim, eles chegaram para mim e disseram, você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu disse, como é essa história? Ele disse, se você aceitar Jesus, você é salvo, seus pecados vão ser perdoados, os seus pecados vão ser jogados no mar do esquecimento, você vai estar salvo eternamente. Eu digo, se for fácil assim, eu quero. Aceitei Jesus. Aceitei Jesus, cheguei em casa, não sabia, como o pastor Augusto Nicodemos pregou hoje, eu não sabia que depois ia ter as dificuldades. Cheguei em casa e disse, mãe,
agora eu sou evangélico. O quê? Você é louco, você vai ser um bode. Foi isso que minha mãe disse. Nessa época, meus irmãos estavam todos em casa, todo mundo se levantou contra mim. Disse, ela agora ficou louco, vai ser crente, agora ficou doido. Meu pai chegou para mim e disse assim, meu filho, você nunca fez mal a ninguém. Você nunca matou ninguém, como é que você vai ser crente? Eu digo, pai, eu sei não, só sei que aceitei Jesus. Primeira noite que eu dormi foi numa rede, olhei para o teto e disse assim, meu Deus, é tão difícil ser crente assim, mas continuei. Continuei e Deus foi dando graça. E fui evangelizando minha família, Deus foi me sustentando, né? Conheci minha Alessandra, minha esposa, é uma bênção na minha vida, tem me ajudado bastante na minha vida cristã. E lá em casa as pessoas foram se convertendo. Minha mãe, que me chamou de bode, depois queria ser cabra, né? Aceitou Jesus. Meu pai também morreu crente em Jesus Cristo. A maioria dos meus irmãos são cristãos. Minha prima que disse, eu não dou 3 meses para ele se desviar, porque esse caminho é muito difícil. Hoje minha prima é crente também, essa que disse isso, para a glória de Deus Pai. Eu quero dizer para os irmãos gideões e auxiliares, seu trabalho não é vão no Senhor. Vocês investiram no dinheiro de hoje, proporcionalmente, R$ 2,80. Os irmãos de Campina Grande, na Paraíba, investiram R$ 2,80. E eu fui alcançado com um livro de R$ 2,80, para a glória de Deus Pai. E hoje nós temos um trabalho de evangelização no sertão da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Já alcançamos 110 cidades no sertão da Paraíba, porque eu, como sertanejo, tinha um desejo muito grande de evangelizar o sertão, e Deus abriu essa porta. Já distribuímos mais de 5.000 Bíblias completas no sertão da Paraíba e do Nordeste, desses 4 estados. 4.000 pessoas, mais ou menos, já decidiram por Cristo naquela região, né? E abrimos 4 congregações depois desse trabalho. Então, irmãos, o trabalho nosso, que hoje eu sou Gideão, é um trabalho que frutifica. Vocês não estão investindo em algo abstrato, é concreto, porque o que aconteceu na minha vida está acontecendo em vidas de pessoas hoje no Japão, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, em vários países do mundo, na África, está acontecendo isso, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Hoje eu tenho uma família gideônica, eu sou Gideão, minha esposa é auxiliar, todos os meus filhos querem ser um dia gideões e auxiliares para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e recebam um abraço desse que era ateu e que hoje é Gideão com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.